A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico na segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Nos diz assim o texto sagrado: E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Outra vez, a minha sincera gratidão a todos os inscritos deste canal, a todos que têm assistido nossos vídeos. Deus abençoe você. Você que tem compartilhado, deixado seu comentário, seu like. Isso tem sido de muita importância para nós. E você que está chegando agora, não fez ainda a sua inscrição, faça a sua inscrição. Deixe também o seu comentário e faça um compartilhamento no máximo que você puder para os seus amigos, familiares, para que a gente possa chegar a outras pessoas mais distantes do que nós. Meus queridos, fazendo esta petição, vamos meditar na bendita palavra de Deus. Nós estamos falando nesses dias sobre o aconselhamento ou exortação, ou sobre a força que Paulo está dando a Timóteo, deu a Timóteo quando ainda estava preso. E se você não assistiu os outros vídeos, você reveja eles lá, tá? Nós falamos no versículo 1 até o versículo 4. O vídeo de ontem nós falamos no versículo número 4, quando o apóstolo São Paulo ele faz uma comparação do ofício do soldado em sua atividade, né? Ele usa o soldado, a atividade do soldado, e aplica isso, faz um paralelo com a realidade da vida cristã. No vídeo de ontem, nós falamos de que Paulo dizia a Timóteo que ninguém se embaraça, aqueles que estão militando, não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de que agrade aquele que o alistou para a guerra. Paulo usa a expressão guerra. A palavra guerra aparece como o último estado de um conflito entre uma pessoa e outra, entre uma nação e outra, entre um povo e outro. A palavra guerra, ela determina o ápice de um conflito, de uma batalha. Porque disso para baixo não se considera uma guerra, mas quando se fala de guerra, está se tratando de conflitos, às vezes de feridos, de percas e etc, e etc. Paulo pega essa realidade no mundo natural, do mundo comum, e traz isso para a vida espiritual, mostrando a Timóteo que, assim como os homens se ferem, se cortam, se machucam quando estão em batalha, em conflito, Paulo mostra para Timóteo que a vida espiritual, ela também deixa marcas, deixa machucões, deixa feridas. É tanto que um dia Paulo disse que trazia ou levava no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. E quando nós vamos olhar a história, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todos aqueles que foram fiéis a Deus levaram consigo marcas no seu corpo. E quando eu estou falando de marcas aqui, não estou me referindo apenas à marca física, porque nós encontramos pessoas que levaram marcas mesmo, porque apanharam, foram feridos, ossos quebrados. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver a barbaridade que acontecia com os cristãos. E ainda acontece em muitas partes da terra. Mas tem aquelas marcas que elas não aparecem no corpo. Elas ficam na alma, elas ficam no espírito, ela fica no intelecto do homem, no emocional, no psíquico do homem. São opressões que deixam
as pessoas feridas, sangrando por dentro. E o apóstolo São Paulo estava nesse capítulo mostrando para Timóteo que, assim como na vida natural as guerras machucam, assim também a vida espiritual tem esses processos que faz sangrar. É isso mesmo. Então, no versículo 4 que a gente comentou ontem, Paulo disse que os que estão militando não podem se embaraçar com o negócio desta vida, porque ele pretende agradar aquele que o alistou para a guerra. E agora no versículo de número 5, ele diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Observe bem, o que Paulo diz? Paulo mostra que aqueles que militam e militam de forma adequada, correspondendo com aquilo que fora proposto no ato do alistamento, eles têm uma recompensa. Porque há poucos dias eu estava vendo um documentário de alguns soldados americanos que guerrearam algumas guerras anos passados. E estava passando uma reportagem onde eles foram recompensados, né? Receberam algum tipo de recompensa porque eles fizeram a defesa da sua nação, do seu país, da sua liberdade. E o apóstolo Paulo, como eu disse ontem, ele falava essa linguagem para Timóteo, e Timóteo entendia o que Paulo estava falando. Timóteo era conhecedor dessas verdades. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 5 que a gente leu, vou repetir, segunda carta de Paulo a Timóteo 2 e verso 5, ele diz: se alguém também milita, Timóteo, não é coroado se não militar legitimamente. Eu disse ontem que legitimamente significa seguir todas as regras que é exigido no ato do alistamento. Um soldado, quando ele entra no quartel, é passado a ele todas as regras que ele precisa seguir para que seja bem sucedido e corresponda com aquilo que fora proposto a ele. E Paulo traz isso para a vida espiritual, dizendo que se não militar legitimamente, não pode ser coroado. Meus queridos irmãos, se na vida material, na vida comum, o soldado que milita legitimamente, sem negligenciar e sem fugir, sem recuar do seu papel, mesmo na hora da guerra, ele é recompensado, Paulo mostra que também nos céus será recompensado aqueles que não desistirem da sua fé. Mesmo nas batalhas, como era o caso de Timóteo, Timóteo era muito perseguido, tanto que em algum momento Paulo disse assim: ô Timóteo, todos os que querem servir a Deus piamente sofrerá perseguição. Isso é um fato. Então Paulo mostra para Timóteo que assim também nos céus será recompensado. A Bíblia mostra que assim como um soldado, um atleta, ele se restringe, ele se limita, ele renuncia a alguns comportamentos para alcançar o objetivo, a vida espiritual também. Veja, queridos, o que Paulo ele fala para Timóteo, e comparando o que Paulo falou para Timóteo, o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler para você, no capítulo de número 9, versículos 25 a 27. Olha o que diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Eu vou pontuar aqui no versículo de número 25, uma expressão de Paulo, quando ele diz assim, ó: e todo
O 24, veja o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Os irmãos lembram que ontem, os amigos também, lembram que ontem eu falei da comparação que Paulo fez do soldado? Olha aqui outra comparação que Paulo está fazendo sobre aqueles que estão disputando um esporte. Ele diz, olha, todos na verdade correm. É claro que hoje há premiação coletiva, né? Porque hoje há grupos de pessoas que disputam determinados esportes que não é ele só que ganha o prêmio. Mas Paulo está falando aqui de um esporte próprio que acontecia nos seus dias e que todos corriam, eram diferente do que ocorre hoje, e só um levava o prêmio. Aí Paulo diz assim, ó, todos estão correndo, mas não são todos que levam o prêmio. Ele diz, correr de tal maneira que alcancei. Aí no versículo 25, ele usa um outro termo que refere-se às lutas que tinham nas arenas, principalmente em Roma. Ele diz, ó, no 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, Paulo mostra aqui que aqueles que lutam, eles se abstêm de muitas coisas, entre elas alguns alimentos, algumas bebidas, para que eles possam estar fisicamente bem para a disputa que eles vão ter. E Paulo disse assim que também deve se abster na vida espiritual. Às vezes nós temos que renunciar a muita coisa. Nós temos que realmente deixar para trás muitas coisas, palavras, ações, comportamentos que machucam a gente tem que deixar isso para trás para alcançar um objetivo maior que está na frente. Aí no versículo 26 ele diz, pois eu assim corro. Aí ele fala de si mesmo. Pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aí no 27 ele diz, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Ou seja, Paulo está mostrando que assim como o atleta, e aqui ele citou aqueles que correm no estádio, aquele lutador, no texto lá de Timóteo que nós estamos meditando, ele falou do atleta. Todos esses, quando eles estão em atividade, eles se abstêm de muitas coisas, para que eles possam ter o resultado esperado. Então, Paulo mostra para Timóteo, e aqui para a igreja de Coríntios, onde a gente acabou de ler, que a vida espiritual, meus queridos, ela também nós precisamos nos abster de muitas coisas para que a nossa vida espiritual seja adequada e Deus possa batalhar por nós e assim a gente alcançar o objetivo. Que Deus abençoe você e a sua família, tá certo? Vou ler de novo 2 de Paulo a Timóteo 2:5, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Lembre-se que no final Deus terá uma coroa de glória. A Bíblia fala de coroa de glória, coroa de justiça, coroa da vida, certo? A Bíblia diz que Deus dará a coroa àqueles que chegarem até o fim. Em Apocalipse está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Independendo das dificuldades que você esteja enfrentando, levante sua cabeça, prossiga. Prossiga, porque o Senhor te dará vitória em tudo. Aqui nós estamos terminando o vídeo de hoje e vamos estar orando para que o Senhor Deus ele possa estar te ajudando, bem como a sua querida família. Vamos orar então. Querido Deus, Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos, a Ti, Deus, a nossa gratidão por tudo que tens feito e nos concedido até o presente momento. Sim, Senhor, tudo que somos e temos são provenientes de Tuas bondosas e poderosas mãos, e nós reconhecemos isso. Por sinal, a nossa própria vida, a nossa existência é por causa de Ti, Senhor. Quantos, Senhor, já se foram
mas nós estamos aqui te dando graça e falando do teu amor e da tua santa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que todos os que estão ouvindo este vídeo neste momento e ouvirão, sejam consolados, alimentados e fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Senhor, todos os que estão, Senhor, em batalhas espirituais, Deus, aqueles que estão desanimados, querendo desistir, parar, voltar atrás, mostra-lhe, Senhor, que não vale a pena desistir, mas sim continuar. Aqueles que estão enfermos, Deus, Tu és o Senhor que cura todas as enfermidades. Não há enfermidade, Senhor, tão grande que o Senhor não possa curar. Tu és o médico por excelência, diz a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço pelos lares, pelas crianças, os adolescentes, pelos jovens, a todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, nas drogas, no álcool, no crime, vidas preciosas, Senhor, vidas preciosas, Senhor, estão presas por todas essas coisas. Oh, Senhor Jesus, são escravos do pecado, mas Tu és o Deus que pode livrar. Quantos pais estão chorando, quantos pais lamentam, estão em luto por ter perdido seus filhos para o crime, Senhor, para as drogas. Oh, meu Deus, quantos filhos órfãos, quantas viúvas, quantos viúvos. Senhor, Tu és o Deus que tem o poder no céu e na terra. Fala com estas vidas, não deixa que se percam, Senhor, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade e te aceite como Salvador. Meu Deus, eu te peço por Tua igreja nesta cidade, neste país, no mundo, pelos missionários, pelos lares, pelas famílias. Deus, nesse domingo, eu te peço por aqueles que estão acordando, indo à escola bíblica dominical. Oh Deus, Senhor, neste sábado, sim, Senhor, eu oro assim porque eu não sei que hora vai estar ouvindo esta pessoa este vídeo, se no sábado, se no domingo, se numa segunda, seja o dia que for. Deus, a eles concede a Tua bênção, de forma que aqueles que estão indo ao trabalho neste sábado de manhã, a eles concede um dia promissor. Os que voltam depois de uma noite de labuta, concede um sono reparador. Assim, Senhor, continua abençoando este canal. Nos ajuda, Senhor, a sempre levar uma palavra de conforto, de força a tantos que precisam. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, Senhor, para que possamos fazer o melhor, dar-nos o nosso melhor, Senhor, de forma que venha abençoar a vida de todos os que tiverem acesso a estes conteúdos. Portanto, Senhor, recebe a nossa gratidão neste dia e faz com que a Tua vontade prevaleça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você e família, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.